Olá, boa tarde. Adolescentes, crianças mais velhas e até mesmo com algum tipo de deficiência. Normalmente, eles fazem parte do perfil que muitas famílias procuram na hora da adoção. Aliás, eles fazem parte de um grupo que muitas famílias não procuram na hora da adoção. As qualificações são outras. Bom, mas para mudar essa realidade, a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal retomou o projeto Em Busca de um Lar. Por meio de fotos e vídeos, as crianças são apresentadas às famílias. O projeto de incentivo à adoção é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Investigação em planos de saúde de servidores. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, a Polícia Federal e Ministério Público Federal realizam 2 operações no Tocantins. As operações buscam interromper a continuidade das ações criminosas. Ministros do Supremo devem retomar hoje julgamento sobre normas da reforma trabalhista sobre gratuidade de justiça. E ainda, Conselho Nacional de Justiça abre consulta pública sobre metas do Judiciário para 2022. As contribuições serão aceitas até o dia 3 de novembro. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, a Polícia Federal e Ministério Público Federal realizam 2 operações no estado de Tocantins. As informações com a repórter Marina Campos. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta manhã 2 operações policiais complementares no estado de Tocantins, com o objetivo de desarticular a organização criminosa que executou uma série de ações para supostamente impedir ou obstruir investigações que apuravam ilícitos relacionados à cúpula do governo do estado. Os inquéritos, que tramitaram sob sigilo na Corte Especial do STJ, indicaram, entre outras coisas, a presença de fortes indícios do pagamento de vantagens indevidas ligadas ao plano de saúde dos servidores do estado do Tocantins e a estrutura montada para a lavagem de ativos. As investigações iniciadas há quase 2 anos reuniram um vasto conjunto de elementos que demonstraram um complexo aparelhamento da estrutura estatal, comandados pelos principais investigados. Além da obtenção de novas provas, as operações buscam interromper a continuidade das ações criminosas, identificar e recuperar ativos frutos dos desvios, resguardar a aplicação da lei penal, a segurança de testemunhas e a retomada das instituições públicas. As decisões proferidas pelo ministro relator dos inquéritos serão submetidas aos demais ministros da Corte Especial para referendo, na sessão que terá início nesta quarta-feira, às 14h, com transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. 5 pessoas, entre elas o ex-prefeito de Nossa Senhora das Dores, em Sergipe, foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por fraude e desvio de recursos públicos. Os prejuízos causados aos cofres públicos chegam a quase R$200 mil. De acordo com as investigações, em 2019, a Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora das Dores, município de Sergipe, contratou uma empresa para promover cursos e palestras com o objetivo de melhorar a capacitação dos profissionais. O problema, segundo o Ministério Público Federal, é que a licitação foi superfaturada e o contrato não foi cumprido. Ao todo, um pouco mais de R$985 mil foram destinados ao projeto, sendo que pelo menos R$191 mil foram desviados. O dinheiro era proveniente do governo federal, do Fundo Nacional de Saúde. 6 pessoas foram denunciadas, entre elas o ex-prefeito da cidade, Tiago Santos. Se condenados, todos podem responder por improbidade administrativa. O Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar nesta terça-feira um recurso do Ministério Público Eleitoral contra o deputado estadual pelo Paraná, Fernando Francischini. Durante a campanha eleitoral de 2018, quando ele era deputado federal, ele afirmou em uma live no Facebook que as urnas eletrônicas estavam fraudadas para impedir a eleição do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná absolveu o parlamentar das acusações por entender que Francischini
não foi beneficiado pela live. O Ministério Público, por sua vez, pediu a reversão da decisão no Tribunal Superior Eleitoral. O relator do caso, ministro Luiz Felipe Salomão, votou pela cassação do deputado estadual. Para o ministro, Francisquini usou afirmações sabidamente falsas para manipular os eleitores. Me chamou muito a atenção que eram denúncias absolutamente falsas, manipuladoras. Quando ele disse que atribuiu a pecha de fraudadas, adulteradas, urnas apreendidas, além de aduzir que eu estou com toda a documentação aqui da própria Justiça Eleitoral, levou a erro milhões de eleitores, porque inexistiu qualquer apreensão. Houve substituição de poucas urnas por problemas pontuais. O julgamento do caso foi interrompido por um pedido de vista do ministro Carlos Orbach. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento a respeito de extradição de pessoas estrangeiras que praticaram crimes antes da vigência do pacote anticrime. Os ministros consideraram que, nesses casos, a pena máxima não pode ultrapassar 30 anos. Os detalhes com a consultora jurídica da TV Justiça, Hanna Gomes. Ela vai explicar para a gente um pouquinho a decisão. Para fins de extradição, a pessoa estrangeira investigada ou processada em território brasileiro poderá ser devolvida a seu país para responder a processo ou para receber a punição, sob a garantia de que a pena máxima não ultrapassará o limite de 30 anos, considerando os crimes praticados antes da entrada em vigor do pacote anticrime. Para o colegiado, o estrangeiro em território nacional recebe as mesmas garantias das leis brasileiras, como condição para sua extradição. O caso, decidido pela Corte, envolve um chileno acusado de crimes de roubo na cidade de Santiago. Valendo desde janeiro de 2020, o pacote anticrime alterou o artigo 75 do Código Penal, aumentando a pena limite máxima de 30 para 40 anos. O entendimento fixado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal observa o princípio da irretroatividade da lei penal, que considera que não pode haver prejuízo ou maior valoração da situação do condenado ou do acusado com a vigência de lei nova, mesmo que mais severa, devendo manter o entendimento da lei menos gravosa, mesmo que ela tenha sido alterada ou revogada. A relatora do caso, a ministra Rosa Weber, ressaltou que para a extradição de estrangeiros devem ser observados os compromissos e os princípios internacionais firmados entre Brasil e Chile e destacados no artigo 96 da Lei de Imigração. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a apreensão de pequena quantidade de munição por si só é crime. Em julgamento de embargos de divergência, a terceira sessão do STJ estabeleceu que a apreensão de pequena quantidade de munição de uso restrito, desacompanhada da arma, não leva necessariamente ao reconhecimento de atipicidade da conduta. Com esse entendimento, o colegiado deu provimento a recurso interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina para reformar acórdão da sexta turma, que, ao manter a condenação de um réu por tráfico e associação para o tráfico, o absolveu da acusação de posse ilegal de munição de uso restrito, devido à pequena quantidade apreendida. Nos embargos de divergência, o Ministério Público citou o precedente da quinta turma, que considerou impossível aplicar o princípio da insignificância à conduta de possuir ilegalmente pequena quantidade de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, no contexto de condenação simultânea pelo crime de tráfico de drogas. O relator, ministro Joel Ilan Paciornik, lembrou que para a jurisprudência do STJ, a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório, munição ou artefato explosivo é suficiente para a configuração dos delitos previstos na legislação, sendo dispensável a comprovação do potencial lesivo. Mas ele destacou que o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses excepcionalíssimas, quando apreendidas pequenas quantidades de munição, desde que desacompanhadas da arma. Por maioria, os ministros da terceira sessão acompanharam o relator e consideraram que as peculiaridades de cada caso devem ser analisadas a fim de se aferir a presença dos elementos que permitem a aplicação do princípio da insignificância.
E você vai ver a seguir, vamos falar sobre adoção. Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal retoma o projeto Em Busca de um Lar. Os detalhes sobre a iniciativa você confere em instantes. A Constituição é responsável por garantir direitos fundamentais historicamente conquistados pela sociedade, inclusive impedindo que tais direitos sejam abolidos por maiorias ocasionalmente formadas. A Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal retomou o projeto Em Busca de um Lar. A iniciativa estimula a adoção de crianças e adolescentes que não se enquadram no perfil procurado pela maioria das famílias. Não há quem resista a um olhar como este. Aos 3 anos, Giovanni encanta a equipe que cuida dele. Muito comunicativo, é muito carinhoso, gosta de brincar. Se apaixonar pelo João Miguel ou pelo Tomás Lucas também é inevitável. Ele é curioso. Quando chega alguém perto dele para conversar, ele fica procurando a voz. Olha, o João Miguel, ele é uma criança muito esperta, muito assim amorosa. O Giovanni, o João Miguel e o Tomás Lucas têm algo em comum. Estão para a adoção. E foi pensando em crianças como eles que a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal retomou o projeto Em Busca de um Lar. A ideia é usar fotos e vídeos para contar histórias de meninos e meninas com menos chances de ganharem um novo lar. E, dessa forma, sensibilizar as famílias. Lançado em maio de 2019, o projeto apresenta adolescentes e crianças com mais idade, com algum tipo de deficiência ou problema de saúde, além daquelas que possuem irmãos. Esses são os perfis que geralmente não são escolhidos pelas famílias adotivas. Na grande maioria das vezes, a preferência é por crianças de até 2 anos, saudáveis e sem irmãos. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, atualmente 4.213 crianças estão disponíveis para adoção em todo o Brasil. 409 têm deficiência intelectual, 175 deficiência intelectual e física e 52 somente deficiência física. Já o número de pretendentes habilitados é muito maior, são 32.882 famílias. No Distrito Federal, por exemplo, existem 556 famílias cadastradas para adotar e 150 adolescentes e crianças aguardando serem escolhidas. Crianças como o Giovanni, lá do início da reportagem. Eu fico emocionada quando ele chama mamãe, papai. Então, eu acho assim que ele precisa de uma família, de uma mamãe, de um papai. Oi, Giovanni. São crianças tão especiais, né, em todos os sentidos. Bom, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse projeto, eu converso agora com o psicólogo Walter Gomes, que é supervisor da seção de colocação em família substituta da Vara da Infância e da Juventude aqui do Distrito Federal do Tribunal, aqui do DF. Seja bem-vindo, Walter. Boa tarde para você. Boa tarde, é um grande prazer participar do programa. Bom, de que forma essa campanha de vocês pode sensibilizar para a adoção tardia, a adoção de crianças que têm algum tipo de deficiência? Veja, a Vara da Infância e Juventude do DF está adotando uma estratégia ousada, porque baseada exatamente no primado do superior interesse da criança, especialmente de uma criança que se encontra em um ambiente institucional, experimentou a ruptura de vínculos com a sua família natural e está cadastrada para adoção, aguardando o momento de experienciar em plenitude o status de verdadeiro filho em relação a uma família socioafetiva. Esse perfil de uma criança com complexo e específico estado de saúde, infelizmente, é um dos perfis diuturnamente recusados por cerca de 38 mil famílias habilitadas inseridas no Sistema Nacional de Adoção. Como já foi destacado no início da reportagem, a maioria absoluta dessas famílias habilitadas está perseguindo o chamado perfil clássico.
essas famílias querem adotar uma criança de 0 a 2 anos, saudável e sem irmãos. Crianças que não se encaixam nesse perfil acabam sendo relegadas a segundo plano. E é para esse perfil que nós estamos procurando levantar o véu da invisibilidade e apresentá-la à sociedade, no sentido de sensibilizar famílias que ainda não estão habilitadas a considerarem a hipótese de acolher adotivamente esse perfil diferenciado. E como é que tem sido o resultado dessa campanha? Qual é a expectativa de vocês? Por meio de vídeos, fotografias, essa família pode se sensibilizar mais? Com toda certeza, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E para você ter uma ideia, ao final do primeiro dia de exibição desses vídeos, por meio da plataforma virtual do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, várias famílias se manifestaram e já há uma específica em processo de aproximação afetiva do Geovani, com elevada possibilidade de concretização de adoção. Então, é um tipo de estratégia que, de fato, gera resultados positivos, porque não há nada mais realizador do que você testemunhar uma criança com um perfil desse naipe sendo acolhido como verdadeiro e genuíno filho. Walter, isso requer um acompanhamento maior de vocês em relação a se aquela família tem mesmo condições emocionais e até de estrutura para receber essa criança? Exatamente. Não basta apenas que o candidato reaja emocionalmente. Nós queremos adotar critérios técnicos, objetivos, que estão sendo homologados pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente para verificar se a família candidata reúne as condições psicossociais e jurídicas mínimas para acolher com toda a segurança essa criança, sem qualquer risco de, no futuro, ensaiar uma possível desistência, uma possível devolução. Nós queremos garantir um ambiente jurídico seguro para que essas crianças possam experimentar o pertencimento de forma definitiva. A pandemia afetou de alguma forma a adoção aqui no DF? Veja, aqui no Distrito Federal, na nossa avaliação psicossocial, não houve qualquer interferência negativa da pandemia no processamento dos processos de adoção. As crianças continuam sendo cadastradas, os estágios de convivência estão sendo conduzidos, as adoções estão sendo realizadas, sentenciadas. Inclusive, houve um aspecto que nos chamou muita atenção. Houve um aumento vertiginoso de novos candidatos à habilitação. Então, mais famílias, nesse contexto pandêmico, procuraram a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, objetivando uma habilitação com vistas à adoção de uma criança ou adolescente. Excelente, Walter, que a gente continue alcançando bons resultados em busca de um lar. É o nome da campanha da Vara da Infância e Juventude aqui do DF. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde. Planos de saúde não têm obrigação de custear fertilização in vitro. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A tese de tema 1067 estabelece que, salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro. O relator dos recursos especiais que representaram a controvérsia foi o ministro Marco Buzzi. Ele considerou que a técnica médica de fecundação, conhecida como fertilização in vitro, não tem cobertura obrigatória, segundo a legislação brasileira e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O ministro observou que a Lei dos Planos de Saúde exclui a inseminação artificial do plano referência de cobertura obrigatória, mas inclui o planejamento familiar, atribuindo à ANS a competência para regulamentar a matéria. O relator destacou que há 2 resoluções da agência reguladora que se basearam na Lei dos Planos de Saúde para excluir a técnica de inseminação artificial da cobertura obrigatória.
Para Marco Buzzi, não é possível entender que a ANS tenha agido de maneira excessiva, pois foi autorizada expressamente pela lei a regulamentar a matéria. Com o julgamento do tema, podem voltar a tramitar os processos individuais e coletivos que tratavam da mesma controvérsia e estavam suspensos em todo o país à espera da definição do precedente qualificado. E você vai ver a seguir: Conselho Nacional de Justiça abre consulta pública sobre metas do Poder Judiciário para 2022. Nós voltamos já. A Constituição é um instrumento jurídico-político que instituiu o Estado Democrático de Direito. Garantir sua plena aplicação é o caminho para um Brasil justo e solidário. O Conselho Nacional de Justiça deu início a uma consulta pública para ouvir sugestões da sociedade sobre o que deve ser priorizado pelos tribunais no Brasil em 2022. E qualquer pessoa pode participar. As propostas de metas nacionais do Poder Judiciário já estão disponíveis no portal do CNJ. Por meio de um formulário eletrônico, qualquer cidadão pode opinar e até enviar sugestões para um dos 5 eixos da Justiça, seja ela estadual, federal, trabalhista, eleitoral e militar. O processo de consulta e apresentação de propostas também está aberto ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Superior do Trabalho. As contribuições serão aceitas até o dia 3 de novembro. Desde 2017, o Conselho Nacional de Justiça realiza consulta pública para que a sociedade possa participar do processo de definição de metas nacionais do Poder Judiciário. O resultado desse levantamento é consolidado pelo CNJ, que, segundo critérios técnicos, avalia a pertinência e a viabilidade de cada uma das sugestões. Para este ano, foram aprovadas 12 metas nacionais que dão preferência aos julgamentos de ações coletivas e casos solucionados via conciliação. Indicadores de ações ambientais também fazem parte das ações prioritárias dos tribunais de todo o país. O plenário do Supremo Tribunal Federal continua hoje o julgamento de ação contra pontos da reforma trabalhista que alteram a gratuidade da justiça a trabalhadores que comprovem insuficiência de recursos. A Procuradoria-Geral da República, autora da ação direta de inconstitucionalidade, questiona 2 partes da reforma trabalhista. A que prevê o pagamento de honorários periciais e advocatícios pela parte derrotada em um processo, mesmo que ela seja beneficiária da justiça gratuita, e a que impõe o pagamento de custas pelo beneficiário que faltar injustificadamente à primeira audiência. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, entendeu que as regras têm como objetivo evitar a judicialização excessiva de questões trabalhistas e são compatíveis com a Constituição da República. Já o ministro Edson Fachin votou pela inconstitucionalidade das normas, porque, segundo ele, restringem os direitos fundamentais ao acesso à justiça e à assistência judicial gratuita. O julgamento foi retomado na última quinta-feira com o voto do ministro Luiz Fux, que havia pedido mais tempo para analisar o processo. Fux acompanhou o relator e também concluiu que as novas diretrizes são um desestímulo à chamada litigância frívola, quando um trabalhador faz demandas excessivas. Segundo ele, a gratuidade restrita beneficia apenas esse litigante, já que os trabalhadores com reivindicações legítimas enfrentam tribunais congestionados. O Ministério Público Federal entrou com um pedido na Justiça para que a Prefeitura de Monte Alegre, no Pará, comprove que não tem usado dinheiro do Fundo Federal de Educação para pagar advogados ou para qualquer outra despesa que não seja educação. Em fevereiro deste ano, a Justiça proibiu a Prefeitura de Monte Alegre, no Pará, de usar o dinheiro do Fundef e do Fundeb, que são fundos nacionais destinados à educação, para o pagamento de despesas como honorários de advogados. A questão é que o governo municipal não tem deixado claro se tem cumprido a determinação. Por isso, o Ministério Público Federal entrou com a ação para que a Prefeitura comprove, em 15 dias, se tem cumprido a determinação judicial. Em caso de descumprimento,
O MPF pede que seja aplicada a multa diária de R$ 1.000. Em 2015, a Justiça Federal determinou que o governo federal pague 90 bilhões de reais para mais de 3 mil municípios por conta de um erro no cálculo do valor mínimo que a União tem que repassar por aluno às prefeituras. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Temos um encontro marcado amanhã no mesmo horário. Eu te espero. Até lá.